E essa é uma das aulas mais importantes do nosso curso, não tenha dúvida, porque a gente vai tratar agora de alterações recentes ocorridas no delito de roubo, alterações que vão despencar em prova daqui por diante, em decorrência da entrada em vigor das leis 13.654 de 2018 e também 13.964 de 2019, o pacote anticrime. E alterações substanciais ocorreram no artigo 157, dentre elas, alterações relativas à arma branca, alterações relativas à arma de fogo, como majorantes. Também o roubo foi inserido agora no rol de crimes hediondos com o pacote anticrime. A gente vai ver em quais circunstâncias isso vai ocorrer. Mas, primeiro, a gente começa lendo a redação do artigo 157, aparece para você aí. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então, primeiro é preciso saber que o roubo tem algumas características importantes que você tem que conhecer. O roubo é um crime pluriofensivo, pois existe a tutela de vários bens jurídicos pelo artigo 157 do Código Penal. Eu tenho, além do patrimônio, que é o bem jurídico aí principal tutelado no delito de roubo, existem ainda a integridade corporal, a integridade psíquica, a liberdade individual, quando existe restrição da liberdade da vítima. Então nós temos vários bens jurídicos que são protegidos pela norma do artigo 157 do Código Penal. Portanto, o crime pluriofensivo é o delito de roubo e, além disso, é um crime que a doutrina classifica como complexo, o que significa a junção de 2 ou mais tipos penais. Já dizia um professor que eu tive na época que eu fazia concurso, que o roubo nada mais é do que uma modalidade especial de furto. E se a gente analisa o artigo 157, vai ver que é isso mesmo. O roubo nada mais é do que a subtração de coisa alheia móvel, ou seja, um furto, em circunstâncias específicas, com o uso de violência, de grave ameaça, ou algum meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência, é o que eu tenho no artigo 157. Essa terceira forma de se praticar o roubo, esse modo de execução de reduzir a vítima à impossibilidade de resistência, é o que se chama de roubo com violência imprópria. Então eu tenho aí no artigo 157 do Código Penal um crime complexo que nada mais é do que um furto mais uma lesão corporal, um furto mais uma ameaça, um furto mais um constrangimento ilegal, um furto mais uma contravenção de vias de fato, ou seja, havendo subtração de coisa alheia móvel, com emprego de violência ou grave ameaça, ou ainda algum meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência, o crime do artigo 157 está configurado. Mas o nosso objetivo nessa aula é outro. É o de verificar quais foram as alterações recentes em decorrência das leis 13.654 de 2018 e 13.964 de 2019. Então a gente já vai ver aí, um inciso que foi revogado. Eu quero que você preste atenção porque o que está escrito aí no inciso 1 foi revogado pela lei 13.654 de 2018. Então eu tenho a majorante que existe desde a entrada em vigor do Código Penal, artigo 157, parágrafo 2º, que diz: a pena aumenta-se de 1/3 até metade. 1. Se o crime é cometido com emprego de arma. Revogado pela Lei 13.654, de 23 de abril de 2018. E eu já chamo a sua atenção porque essas datas serão importantes. Lembre-se, a Lei 13.654 de 2018 entra em vigor em 23 de abril de 2018. Vinícius, essa data é importante? É importante porque é comum, por exemplo, em questões de primeira fase, o examinador trazer aqueles probleminhas com datas. Lembra desse tipo de questão? Que o examinador coloca que o crime foi praticado tal data, recebimento da denúncia tal data, sentença em tal data, e você tem que resolver algum problema em relação àquilo. É importante, então, saber quando entrou em vigor a data certinha da entrada em vigor da Lei 13.654 de 2018, que não teve vacatio legis, entrou em vigor na data da publicação. Essa lei
revogou o inciso 1 do artigo 157, parágrafo 2º, que trazia como majorante do roubo o emprego de arma, fosse a arma própria, fosse a arma imprópria, fosse a arma de fogo, fosse a arma branca. Qualquer roubo praticado com arma, ou seja, objeto ou instrumento com potencialidade lesiva, qualquer roubo teria que ter aumento de pena de 1/3 até metade, desde a entrada em vigor do Código Penal até o dia 22 de abril de 2018, a véspera da entrada em vigor da Lei 13.654 de 2018. Até aí, beleza. Vem a Lei 13.654 em 23 de abril de 2018, revoga o inciso 1 relativo à arma de forma geral e cria, ao mesmo tempo, o parágrafo 2º-A, que a gente vai ver, trazendo uma majorante específica da arma de fogo, majorando a arma de fogo, o uso da arma de fogo no roubo, em 2/3. Mas houve um problema. Qual? O legislador esqueceu da arma branca. O legislador esqueceu de majorar a faca, o pedaço de pau, o caco de vidro, o punhal, instrumentos que podem ser utilizados como arma em relação ao delito de roubo. Esse esquecimento do legislador teve por consequência a consideração pelo STJ de que houve novatio legis in melius em relação ao roubo com arma branca. Com isso, a arma de fogo passou a ser valorada de forma mais gravosa, majorante de 2/3, e a arma branca, por sua vez, a arma que não é de fogo, passa a ser considerada como roubo simples quando utilizada na prática do roubo. Olha o que disse o Superior Tribunal de Justiça no RESP 1519860, o relator ministro Jorge Mussi, um julgado de 17 de maio de 2018. O STJ disse assim, diante da abolitio criminis promovida pela Lei 13.654 de 2018, que deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento de pena, é de rigor a aplicação da novatio legis in melius. Olha que importante isso. O STJ disse, houve novatio legis in melius, e agora a arma branca é considerada como roubo simples. O que significa isso? Essa novatio legis in melius, por ser mais benéfica, obviamente, tem efeito retroativo em relação aos roubos ocorridos antes da Lei 13.654 de 2018, aos quais o juiz aplicou majorante, ou que estejam com processo em tramitação. Isso significa, então, que esse efeito retroativo vai ocorrer em relação a fatos anteriores a 23 de abril de 2018, que agora, em vez de roubo majorado, passam a ser considerados como roubo na modalidade simples, se praticados com emprego de arma branca. Leia-se faca, punhal, caco de vidro, pedaço de pau, isto é, instrumento ou objeto com potencialidade lesiva que não seja arma de fogo. Beleza, mas aí o que o STJ trouxe também? Peraí. Se a arma branca agora não é mais majorante com a Lei 13.654 de 2018, então agora a gente vai ter um problema. Considerando agora que o roubo é simples, pode o juiz, na primeira fase da dosimetria da pena, considerar o uso da faca, do punhal, do caco de vidro, do pedaço de pau como uma circunstância judicial negativa para aplicar a pena base acima do mínimo legal? A resposta é positiva no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Embora o juiz não aplique majorante na terceira fase para a arma branca, vai poder exasperar a pena além do mínimo legal em relação às circunstâncias do artigo 59. Olha só o que disse o STJ em 2020. Nos casos em que se aplica a Lei 13.654
de 2018, é possível a valoração do emprego de arma branca no crime de roubo como circunstância judicial desabonadora. Isso no HC 556-629, Rio de Janeiro, relator ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, por unanimidade, um julgado de 3 de março de 2020. E aí, olha só que importante. Com essa decisão do STJ, o juiz, então, de forma fundamentada, vai poder aplicar na primeira fase da dosimetria uma pena superior a 4 anos quando o roubo tenha sido praticado com emprego de arma branca. Vinícius, em qual fração vai ter essa exasperação? Não existe uma fórmula matemática para isso. O juiz vai ter que fundamentar de acordo com as circunstâncias do caso concreto. E não existindo a matemática, na verdade existem vários critérios para a dosimetria da pena que não vem ao caso agora. O fato é, o juiz vai poder, qual seja o critério que ele utilize, ele vai poder aplicar uma pena superior a 4 anos se o roubo foi praticado com faca, com punhal, com caco de vidro, com pedaço de pau, enfim. Temos então essa posição do Superior Tribunal de Justiça que, de certa forma, corrigiu o esquecimento do legislador em relação à arma branca e o juiz pôde então compensar essa impossibilidade de aplicar a majorante, exasperando a pena na primeira fase como circunstância judicial negativa. E o mais natural, no artigo 59, é que o juiz considere como circunstância desabonadora as próprias circunstâncias do crime. Então você deve lembrar que a gente tem lá a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, os motivos, as consequências e circunstâncias do crime e o comportamento da vítima como circunstâncias judiciais lá no artigo 59 do Código Penal. Beleza, o juiz então vai considerar como circunstância desabonadora as circunstâncias do crime e aplicar a pena base acima do mínimo legal. Mas aí entra em vigor o pacote anticrime e eu quero lembrar a você o seguinte, que o pacote anticrime ele teve uma vacatio legis de 30 dias e ele entra efetivamente em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, é quando a gente pode considerar que as normas do pacote anticrime passam a ter efetivamente vigência, embora a lei tenha efetivamente sido publicada ainda em dezembro de 2019, mas como teve a vacatio de 30 dias, ele entra em vigor em 23 de janeiro de 2020. Aí o legislador, por meio do pacote anticrime, resolveu corrigir o erro, o possível esquecimento que houve em razão da Lei 13.654 ao se transformar a arma branca em roubo simples. Agora o legislador, com o pacote anticrime, busca corrigir e corrige isso, transformando novamente a arma branca em roubo majorado a partir de 23 de janeiro de 2020. Então a gente tem o seguinte agora no parágrafo 2º, inciso 7, com aumento de 1/3 até metade, o inciso 7 vai dizer: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, incluído pela Lei 13.964 de 2019, que entra em vigor em 23 de janeiro de 2020. O que a gente tem, portanto? A partir de 23 de janeiro de 2020, a arma branca passa a ser novamente majorante do roubo, com majoração de 1/3 até metade na terceira fase da dosimetria da pena. E aí a gente vai para um resumo sobre a questão da arma branca de 1º de janeiro de 1942, que é quando entra em vigor o Código Penal, já considerando aí o período de vacatio legis, o código é da década de 40, de 1940, mas entra em vigor em 1º de janeiro de 42, até a data de 22 de abril de 2018, véspera da entrada em vigor da Lei 13.654, a arma branca tem majorante de 1/3 até metade para o delito de roubo. De 23 de abril de 2018, que é a publicação da Lei 13.654, até 22 de janeiro de 2020, que é exatamente o limite da vacatio legis do pacote anticrime, o roubo ele passa a ser simples, com o efeito retroativo que nós já vimos em razão da novatio legis in melius. Aí
eu passo a partir de 23 de janeiro de 2020, ou seja, com a Lei 13.964 de 2019, a ter na arma branca majorante de 1/3 até metade novamente, como já era desde a redação original do Código Penal. A Lei 13.654 de 2018, que entra em vigor em 23 de abril de 2018, e o pacote anticrime, que embora tenha sido publicado ainda em 2019, ele tem aí a sua vigência a partir de 23 de janeiro de 2020. Então, muito importante saber essas datas. Com isso, a partir de 23 de janeiro de 2020, eu tenho aí arma branca com majorante de 1/3 até metade, corrigindo o que o legislador tinha se equivocado com a entrada em vigor da Lei 13.654 de 2018. Muito importante isso aí. Mas agora a gente vai ver também como ficou a questão da arma de fogo no delito de roubo. Como ficou a questão da arma de fogo no delito de roubo com a sucessão de leis penais. Então eu tenho a Lei 13.654 de 2018, depois eu tenho a Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Como ficou a questão da arma de fogo? Aparece aí para você o seguinte, o parágrafo 2º-A, que foi inserido pela Lei 13.654 de 2018, que no inciso 1 diz: se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Então eu tenho aí uma majorante de 2/3 quando o roubo é praticado com arma de fogo. E o inciso 2, que também é uma novidade da Lei 13.654, também majorante de 2/3 se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, o roubo com explosivo, ele passa a ser também uma majorante no crime de roubo, majorante esta de 2/3 em razão da Lei 13.654 de 2018. Mas eu quero falar especificamente aqui da arma de fogo para a gente ver como é que ficou. Com a Lei 13.654 de 2018, a arma de fogo, fosse ela de uso permitido, uso proibido ou uso restrito, ela passa a ter majorante de 2/3, isso a partir de 23 de abril de 2018. No entanto, veio o pacote anticrime e agravou ainda mais a situação, porque com o pacote anticrime nós tivemos em 23 de janeiro de 2020 uma majorante do dobro para a arma de fogo de uso proibido ou de uso restrito. Então veja como ficou com a Lei 13.654 de 2018 e como fica a partir de 23 de janeiro de 2020. Com a Lei 13.654 de 2018, a arma de uso permitido, de uso proibido ou de uso restrito, a arma de fogo, passa a ter aumento de 2/3. E aí vem o pacote anticrime com a Lei 13.964 e transforma o aumento das armas de uso proibido ou restrito no aumento do dobro da pena. Então, muito cuidado, porque a partir da entrada em vigor do pacote anticrime, eu passo a ter aumento do dobro para as armas de uso proibido e de uso restrito. Então, resumindo, só para que a gente possa entender aí, ó, artigo 157, parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Então lembre-se, com o pacote anticrime, a arma de uso proibido ou de uso restrito vai permitir aumento no dobro. Isso também ocorrendo na terceira fase da dosimetria. Veja que eu tenho aí uma sequência, então vamos ver agora como ficou a questão da arma de fogo.
E agora, fazendo um resumo relativo à arma de fogo, de 1º de janeiro de 1942, entrada em vigor do Código Penal, considerando a vacatio legis, até 22 de abril de 2018, véspera da entrada em vigor da Lei 13.654 de 2018, qualquer arma de fogo é considerada como majorante de 1/3 até metade no delito de roubo. Depois, eu passo a ter de 23 de abril de 2018 até 22 de janeiro de 2020, qualquer arma de fogo, seja de uso permitido, proibido ou restrito, com majorante de 2/3. Qualquer arma de fogo, majorante de 2/3 entre 23 de abril de 2018 até 22 de janeiro de 2020. E a partir de 23 de janeiro de 2020, com a Lei 13.964 de 2019, a arma de uso permitido, arma de fogo de uso permitido, passa, ou seja, continua com a majorante de 2/3, e as armas de uso proibido e restrito passam a ser majorante do dobro no delito de roubo. Então veja que importante essas alterações aí ocorridas em relação à arma de fogo no delito de roubo. E aí a gente passa também para algumas outras alterações importantes. O parágrafo 3º, ele aumentou a pena no roubo qualificado pela lesão corporal grave. Então a gente tem aí no inciso 1, roubo com lesão grave, pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Essa pena, que era a princípio de 7 a 15, ela passa a ser de 7 a 18. E no latrocínio a pena continua a mesma. Roubo com morte, pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. E alteração de caráter formal é que nós tínhamos nesse parágrafo 3º a redação ela toda junta, e agora houve uma cisão em 2 incisos. Eu tenho agora os incisos 1 e 2 separando a lesão grave da morte em incisos, e antes a redação era toda prevista só no parágrafo 3º, num parágrafo só, sem incisos. E agora a gente encerra vendo as hipóteses em que o roubo passa a ser crime hediondo. Até a entrada em vigor do pacote anticrime, o roubo só era crime hediondo na modalidade latrocínio. E agora nós vamos ter algumas circunstâncias em que também o crime do artigo 157 do Código Penal será considerado como hediondo. Então a Lei 8.072 de 90 ela foi alterada, e agora a gente tem o roubo como crime hediondo nas seguintes circunstâncias. Letra A, circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, seja ela de uso permitido, proibido ou restrito. Então, eu tenho aí circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Ou seja qual for a circunstância, seja qual for o tipo de arma, permitido, proibido, restrito, o roubo vai ser hediondo. E a letra C, roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Então veja que, havendo roubo qualificado, causando lesão grave ou morte, tem o crime hediondo. Vinícius, a lesão gravíssima está abrangida, considerando que a lei de crimes hediondos só falou de lesão grave ou morte? A resposta é positiva. A lesão gravíssima está abrangida pela lesão grave. Por que isso? Porque, na verdade, o Código Penal ele não usa a expressão lesão gravíssima em nenhum momento. Isso é uma criação doutrinária. A lesão gravíssima é tratada pelo Código Penal como se fosse lesão grave também. Então, quando eu tenho na lei de crimes hediondos a expressão lesão corporal grave, existe sim a abrangência da lesão corporal gravíssima nesse tipo de situação. E também, óbvio, da morte, que é o delito de latrocínio, o que já era considerado como crime hediondo mesmo antes do pacote anticrime, mesmo antes da Lei 13.964 de 2019. Então, viram como foram importantes essas alterações e como elas vão cair? Você tem alguma dúvida de que a próxima prova de concurso que você vai fazer, que tenha o crime de roubo no edital, alguma coisa desse tempo de aula que nós tivemos aí, de pouco mais de 20 minutos, você
Tem alguma dúvida de que o examinador, em algum momento do seu concurso, do próximo concurso que você vai fazer, seja na prova de primeira, segunda fase ou na prova oral, que você tem alguma dúvida de que vai cair algo que a gente viu nesse tempo curto de aula aqui, vai cair. Preste atenção, revise essa aula, ela é muito importante, vai cair na sua prova. Um abraço.